Paz do Senhor, irmãos. Hoje a programação é além de especial. É além de termos a oportunidade de estarmos aqui e adorarmos ao Senhor, comemoramos o nosso primeiro ano de fundação e o aniversário do nosso pastor. O pastor presidente da Fundação Unção e Vida, um homem de 56 anos, feito amanhã, cresceu. E eu sinto muito envaidecido de contar a sua vida, pastor, porque eu sou um dos frutos da criação dessa igreja. Eu estava no mundo, tinha me desviado dos caminhos do Senhor, mas pelo Ministério Unção e Vida eu fui resgatado. Silas Kaufmann nasceu no dia 28 de abril de 1941, na cidade de Chapurã, município de Marília, São Paulo. Filho de João Kaufmann Sobrinho, em memória, e Francisca Campos Kaufmann, que está presente, e eu gostaria de convidar para fazer parte do púlpito conosco. O pastor Silas cresceu em um lar conturbado, sem Jesus, onde se passavam muitas dificuldades, materiais e espirituais. Porém, teve uma infância feliz ao lado de seus irmãos. Milton, que eu gostaria de convidar para vir aqui na frente. Por favor. Dirce, sua irmã. Adelson. Ruth e Esther. Seus outros dois irmãos, Dorival e Zilda, não puderam comparecer. Gostaria de convidar também os esposos ou as esposas. No ano de 1952, sua mãe já participava de uma igreja tradicional. Foi cheia do Espírito Santo, sendo assim levada por Deus a orar durante 6 anos, até que toda a família fosse salva. Aos 17 anos, pastor Silas, caminhando pelas ruas de Londrina, vivendo uma adolescência conturbada, foi chamado pela irmã Olívia, hoje falecida, que lhe disse assim: "Menino, Jesus te ama." Estas palavras falaram muito ao seu coração. Recebeu o convite para participar de um culto na cidade de Jaguapitã, e naquele dia, 2 de 1 de 57, nasceu em Cristo Silas Kaufmann, um futuro pastor. Ao chegar em sua casa, já não chutou a porta, mas abriu. Não fez nenhum barulho, mas deitou e se dormiu. No dia seguinte, sua mãe perguntou o que havia acontecido, e ele disse: "Mamãe, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador." E deu prova disto naquele dia, fazendo sua primeira oração no meio de umas taboas. Daí para frente, sempre crescendo em seu coração o desejo de ser um pregador da palavra de Deus. Ao completar 18 anos, foi para o exército, sendo lá o lugar onde teria grandes provas para a convicção da sua fé. Servindo o exército, foi por muitas vezes chamado de crentinho ou outro apelido do gênero. Quem já não ouviu aquela história da conversão do capitão, onde ele contava que vivia a oprimi-lo, e em uma noite, quando estavam acampados, seu capitão mandou chamá-lo, e com o seu violão, acompanhado do irmão em Cristo Isaac com seu acordeon, entraram na barraca do capitão, e a unção de Deus já estava lá. Naquele dia, enquanto eles cantavam a pedido do capitão, foram usados grandemente para a conversão daquele homem.
teve então início o seu ministério. Na época, o seu pastor era o pastor Domingos Roque de Pinho. O tempo foi passando, foi então que conheceu uma moça muito especial. Ela se chamava Eunice. Eunice de Moraes, que no dia 3/9/66 passou a ser sua esposa. Desta união nasceu sua primeira filha, a quem chamou de Jaqueline, que mais tarde se casaria com o pastor Elcio, que tiveram Rebeca e Rafael. Tiveram também outros filhos, Usley, que lhe deu mais 2 netos, Calil e Asaf. Wilkerson, que ainda é solteiro. Kátia, que se casou recentemente com Clodoaldo Peça. E Mirna Loy, que se casará logo mais, em breve, com Kleber. O tempo foi passando e muitas foram as dificuldades enfrentadas por ele, mas também muitas foram as alegrias preparadas pelo Senhor. Através do pastor Silas Kaufmann, muitas pessoas foram curadas, restauradas e libertas. Mas dentro do seu coração, ele queria muito e muito mais de Deus. Foi aí que Deus, ouvindo sua oração, começou a trabalhar com ele. Logo depois do seu retorno de Portugal, em um encontro na chácara Recanto do Menor, em 6 de outubro de 1990, onde aconteceu o primeiro derramamento do Espírito em Maringá. Lembra da visão, pastor? Eu vou contar, pois foi a partir dali que tudo começou a acontecer. Deus mostrou em visão para uma irmã uma árvore grande, de um verde muito especial, porém com um galho seco. E este galho seco teria vidas que não aceitariam a unção que estaria por vir. Uma voz disse: olhe para cima. Quando olhou, a irmã olhou, viu um pouco acima da árvore uma grande botija derramando azeite sobre ela. E ela começou a perceber que toda a árvore estava ficando molhada pelo azeite, do topo até a raiz, menos aquele galho seco. Daí ela perguntou o que significava aquilo. E é uma unção que estou derramando. Estou ungindo a árvore da vida, começando pela liderança. Tudo que Deus falou através da visão aconteceu e ainda está acontecendo. Convidamos então a irmã a quem Deus deu a visão, irmã Irene de Almeida.
aí, pastor Silas, seu ministério teve uma grande reviravolta. Momentos de expectativas e de certas ansiedades, com certeza algumas dessas perguntas rondaram seu coração. O que será que Deus quer comigo? O que Deus quer fazer na igreja? Como será? Enquanto isto, Deus inquieta algumas irmãs para estarem orando pelo pastor por seu ministério. Começou pela irmã Yolanda, irmã Maria José e pastor Irene, que já está aqui. Mais tarde, este grupo foi acrescentado de mais pessoas que gostaríamos de convidar. Pastor Eliezer e Zizi, pastor José de Almeida, irmã Sara, pastora Valteci e, é claro, a pastora Eunice, que já está aqui. Neste período, era diária a surpresa sobre o que Deus estava fazendo e iria fazer. Seu ministério sempre foi marcado por curas, milagres, tais como mortos sendo ressurretos, cegos vendo, mudos falando, enfermidades incuráveis sendo curadas milagrosamente por Deus. No meio de tantas bênçãos, surgiram muitas viagens pelas cidades próximas, depois para outros estados e para outros países. Portugal, Inglaterra, Holanda, África, Índia, Hong Kong e Caxemir. O pastor Silas também é autor de 2 livros, Ministrando na Unção do Espírito e Como Ouvir a Voz do Espírito no Íntimo. No dia 28 de abril de 1996, foi inaugurado o Templo da Igreja Unção em Vida, em Maringá. Gostaríamos de convidar a irmã Beatriz e a irmã Eunice, que vai fazer homenagem ao pastor. Muitas outras pessoas se uniram ao seu ministério. O senhor quer dar uma olhada? Todos os membros de nossa igreja se coloquem de pé, por favor.